Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 21. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu nascimento, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Tem versão bíblica que fala o dia do seu nascimento, e aqui também fala o dia do seu aniversário, que é a mesma coisa. Querido, por que eu li esse texto aqui? Existem vários segmentos cristãos que celebram o nascimento. Datas importantes, datas comemorativas são celebrados. Mas existem adeptos de denominação cristã que não celebram o nascimento. Por exemplo, as testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová afirmam que a Bíblia fala apenas de dois aniversários: o de Faraó e o de Herodes. No caso, lá em Gênesis 40, verso 20, e Mateus 6, versículo 21, Marcos 6, 21, aonde eu li aqui. E baseado nisso, não celebram aniversário e atacam aquele que costuma comemorar. Segundo atestam, eles, tanto o Faraó quanto o rei Herodes, eram reis pagãos. E durante os seus respectivos aniversários, tinham o hábito de decretar a morte de alguém. E ainda que nenhum herói da fé comemorou o aniversário. Somente os homens ímpios faziam isso, segundo os adeptos da testemunha de Jeová. Agora, vamos uma resposta para vocês agora. Presta atenção agora, contrariando vocês, as testemunhas de Jeová. Olha, a Bíblia relata alguns outros aniversários. Por exemplo, consideremos os filhos de Jó, que era um homem justo e celebrava os aniversários de seus filhos. Isso mesmo. Lá no capítulo 1 de Jó, você vai ver lá. Ele celebrava os aniversários de seus filhos. O texto bíblico diz que iam os seus filhos à casa uns dos outros e traziam banquetes, cada um por sua vez. Está certamente indicando o dia do aniversário de cada um deles. Jó, capítulo 1, versículo número 4. E aí, como é que fica? E referindo-se ao dia do seu aniversário, o patriarca afirmou: pereça o dia em que nasci. Jó 3, versículo 2, versículo 3. E no primeiro versículo lemos: depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Presta atenção. Então, tanto Faraó quanto Herodes, pelo fato de serem reis ímpios e violentos, estavam acostumados a executar as pessoas em qualquer ocasião, e não somente quando fazia aniversário. Além do mais, Faraó deu a vida ao copeiro, o copeiro que estava lá na sua época. E o impressionante é que as testemunhas de Jeová não proíbem celebrações de aniversário de casamento. E não só isso, comemoraram com grande pompa os 100 anos de existência das testemunhas de Jeová, da sua instituição. Fato plenamente divulgado em edições especiais de A Sentinela e Despertai. Então, em verdade, não comemoram apenas aniversários natalícios. Junto a essa interpretação oficial, a Sociedade Torre de Vigia acrescenta Eclesiastes 7, versículo 1, que diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Como é que torce a Bíblia assim? Meu Deus! E todavia, essa tese não resiste à verdade da palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 1, verso 14, diz: e terás prazer e alegria, e muitos alegrarão no seu nascimento. Ah, rapaz! Se o nascimento de João Batista foi uma ocasião de festa e alegria, e se os filhos do fiel Jó comemoravam aniversário, a situação que expõe em relação à maneira como Faraó e Herodes realizavam os seus respectivos aniversários não fornece base para a proibição imposta
por esta seita quanto a esse assunto. Não tem fundamento, não tem respaldo bíblico dizer que não pode celebrar aniversário. Isso é lorota das Testemunhas de Jeová, viu? Complicado, né, gente? Escreve nos comentários aí a sua opinião, tá bom?